pessoal, bem-vindos a mais um quadro do Fora da Curva. Hoje a gente vai falar sobre o papel da psicanálise em tempos de pandemia. Meu nome é Isadora, sou integrante do PET e eu estou aqui hoje com a nossa convidada, Samantha. A Samantha é psicóloga clínica de orientação psicanalítica, doutora em psicologia, professora do curso de psicologia da PUC, tem pós-graduação em atenção integral a vítimas de violência pela Universidade Complutense de Madrid. É professora do curso de especialização em psicoterapia psicanalítica pela Fundação Universitária Mário Martins. E ela é diretora interdisciplinar psicológica do Instituto Proteger, né? A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas então, Samantha, eu queria conversar assim contigo. A gente vive atualmente, né, nesse momento de pandemia causada pelo coronavírus, e essa condição ela tem produzido mudanças bastante decisivas, né, na vida de todos nós, fazendo com que a humanidade chegasse a uma necessidade de se reinventar. Então, eu queria te perguntar como isso se deu no campo da clínica psicanalítica, assim, quais foram os maiores desafios? Uhum. Obrigada pelo convite, Isadora, para estar aqui conversando com vocês, né? Olá a todos e a todas. Bom, o que eu vou te dizer? Se lá pelo final de 2019, né, me perguntassem sobre a utilização dessas novas tecnologias para atendimento online, eu confesso que eu seria um pouco resistente. Embora muitos psicanalistas e muitos psicoterapeutas de orientação psicanalítica já estivessem realizando atendimentos online, né? O nosso conselho já tinha autorizado, mas eu confesso, então, que particularmente eu tinha um pouquinho de resistência. A questão foi, né, que no início de 2020 veio a pandemia e em menos de um mês todos estávamos em casa e atendendo online. Todos psicanalistas, analistas e de qualquer outra abordagem teórica dentro, né, da psicoterapia. Então, algo que talvez fosse uma tendência e que a gente fosse um pouquinho mais devagar se tornou uma regra, né? Então, eu digo assim, os consultórios foram praticamente abandonados por quase um ano, né? E os atendimentos passaram a ser, então, desta forma online. Eu te diria assim, né, Isadora, ainda é uma questão um pouco experimental, né? Porque nós estamos descobrindo como é que tudo isso funciona na prática, né? O que eu tenho visto é que funciona, me surpreendi positivamente, embora acredito que a gente teve que ir num tempo recorde, né? Talvez não todos, mas assim, psicanalistas ou psicoterapeutas, né, já atuantes há algum tempo, a grande maioria não estava nem apropriado das tecnologias, e como é que nós vamos fazer isso, né? E aos poucos, conversando, então, o que eu fiz? Fui falando com os meus pacientes e perguntando para eles qual era a plataforma que eles se sentiam mais confortáveis, para que a gente seguisse com os atendimentos. Então, me apropriei de Skype, Zoom, Google Meets, WhatsApp Vídeo, enfim, né? Foi todo um boom de adaptação. Sim. Claro que como professora também, né? Então, foram muitas adaptações, sem contar tudo que a gente viveu, principalmente ano passado em casa. Mas eu tenho visto que dá certo, que nos amplia algumas questões, como poder atender pessoas que não moram na nossa cidade, no nosso estado. Então, isso também deu um acesso maior às pessoas a uma psicoterapia ou a uma análise também, né? E acho que teve um grande ganho, eu já falo de novo da psicoterapia psicanalítica, mas que foi um acesso à informação. Ou seja, eu acho que a psicanálise foi mais veiculada para as pessoas em geral. Nós vimos, já no início da pandemia, grandes psicanalistas renomados fazendo lives. Algo que nunca na vida tinha acontecido, né? Ou, assim como professora, né, que eu brinco, virei youtuber, e muitos psicanalistas também criaram canais no YouTube para falar sobre psicanálise. Eu acho isso muito bacana, porque isso aproxima e não tem problema nenhum as pessoas aprenderem sobre, saberem sobre. Isso não capacita ninguém a atender,
e sim a conhecer o que é a psicanálise, como é que se trabalha em psicanálise, né? Então, acho que isso foi fantástico. Muito legal. As lives bombaram mesmo na pandemia, né? Eu como um lugar de paciente, né, que eu faço análise, eu também estava bastante assustada, né, de como seria. E até falando assim, pela troca de olhares, os gestos são muito importantes. E eu queria te perguntar, assim, se tu acha que essa terapia online, ela altera, de alguma forma, o processo de transferência entre o psicólogo e o paciente, né? Uhum. Acho que não. Eu acho que permite, sim, que a transferência se mantenha. Uhum. Tenho vivenciado e também tem sido interessante, porque eu tive desde aqueles meus pacientes que já eram meus pacientes no consultório e eu não atendi online, salvo algum paciente que passou um tempo no exterior e aí nós fazíamos, mas era uma coisa muito pontual e eventual. Uhum. Como recebi novos pacientes durante a pandemia que Muito eu legal. nunca os vi pessoalmente, então só no online. Mas o setting virtual tem algumas limitações? Tem, que eu acho que nós ainda estamos nos adaptando, né? Por exemplo, a questão do corpo em psicanálise, Uhum. né? Ou seja, existem afetações corporais que se tem presencialmente, mas não através da câmera, né? De uma câmera de vídeo, de um WhatsApp, que seja, né? Isso, em alguma medida, reduz um pouco a experiência, né? Ou seja, a nossa percepção do outro se torna bidimensional Uhum. e também, normalmente, como nós estamos nos vendo aqui, né? Do Sim. colo para cima. Tu tem toda uma outra questão que não aparece. E aí, trazendo, que eu fiquei pensando, assim, que alguns pacientes até me disseram, né? Uhum. O quanto aqueles que faziam atendimento presencial, né, sentiram falta daquele até deslocamento para o consultório, Sim. como um tempo, né, de pensar um pouco, de refletir, quase assim, um preparo para chegar na Uhum. terapia, na sua sessão, a própria sala de espera, chegar um pouquinho antes, ficar ali sentado, enfim, né? Então, eu percebo que vários mencionaram isso. Então, assim, eu vou citar um psicanalista, né, que é o Theodor Hayek, ele chama isso de atmosfera. E o que é? Ele é pouco conhecido, mas essa atmosfera são os primeiros contatos que acontecem no início da sessão e ao final da sessão. O que eu também me dei conta, Isadora, principalmente nesses pacientes que chegaram agora na pandemia, já nesse modelo online. Antes, no presencial, eu tinha muito uma postura de quando eu abria a porta para chamar a pessoa na sala de espera, de deixar que a pessoa espontaneamente me cumprimentasse como ela quisesse, Sim. né? Fosse um beijo, um aperto de mão ou como fosse. Isso agora não tem mais. Então, só para falar um pouquinho dessa questão do corpo, né? Dessa questão corporal que a gente agora não tem. Então, algumas perdas, talvez, ou ainda um pouquinho de resistência nesse processo de adaptação, também. Agora, sim, até quando tu me pergunta da transferência, eu vou dizer assim, que a experiência da escuta, de uma escuta ativa, de uma escuta empática, isso se mantém. Ah, que bom, né? Eu penso muito assim nos desafios mais pelo momento de privacidade, que às vezes em casa é difícil de ter também, né? Ou daqui a pouco uma notificação no celular e já se distrai e perde aquela linha de raciocínio. Mas é isso, Uhum. né? Temos que se adaptar. Mas assim, tu falou dos corpos, né? E eu fiquei pensando assim, como a gente é um ser social, né? Esse isolamento é uma separação de corpos, né? Então, isso acaba alterando o bem-estar do indivíduo, querendo ou não. E eu queria te perguntar, assim, então, como tu diria que viver em isolamento altera o psiquismo? Acredito que alterou bastante, que alguns efeitos nós talvez só vamos poder lidar depois que esse isolamento, esse distanciamento social terminar, né? Agora, algo muito importante, né, Isadora, que eu sempre menciono,
o distanciamento social não é afetivo. Isso vale para a psicoterapia também, mas vale para as nossas relações, né? Então, mas em termos de processo, no sentido do que eu penso que aconteceu durante esse distanciamento, essa pandemia, esse isolamento, eu vejo muito que as pessoas, nós, me incluo nisso, né? Nós vivíamos num ritmo muito frenético, correndo para cima e para baixo, fazendo coisas, muitas coisas, né? Muitas vezes escravos do relógio. E esse isolamento em casa propiciou um pouco mais de tempo. Com certeza. E se eu não posso fazer tanto e me sobra algum tempo, e às vezes eu não sei o que fazer com esse tempo, isso propiciou que as pessoas se voltassem um pouco mais para si mesmas. Que tem um lado muito bom de reflexão, de poder se pensar, mas também pode ser assustador, assim como uma psicoterapia. Sim. Né? Então, eu acho que esse olhar para si trouxe algumas reflexões, mas também soltou alguns monstros que estavam lá guardadinhos nessa loucura incessante do fazer, a gente não parava para pensar. Então, essa é uma questão que eu acho que trouxe, além do próprio distanciamento, nós somos seres sociais, nós precisamos do outro, né? Da interação, de toda essa vivência que nos foi tirada. E essa é uma questão, nos foi tirada, não foi uma escolha. Eu não vou porque eu não quero, não, eu não vou porque eu não posso. Eu não devo, e mais, se eu for, eu me coloco em risco e eu coloco o outro em risco. Então, toda essa questão também trouxe um aumento de ansiedade, não se poder prever, não se poder planejar muito bem, sem saber até quando isso iria ou vai. Claro, agora temos a vacina, e muitos já, pelo menos com a primeira dose, se não já com a segunda, eu acho que trouxe também um pouquinho mais de tranquilidade. Mas o que é importante? Todos esses cuidados que a gente tem que ter e que nós tivemos que ter, também trouxeram alguns sintomas, vamos dizer assim, além da ansiedade, mas até um pouco fóbicos em algumas pessoas, de medo mesmo. Né? E aí tem aquelas pessoas que tomam banho de álcool gel. Não basta usar álcool gel, e é o tempo inteiro. Então, eu vejo algumas crianças assim que estão com medo, porque o monstro estava lá fora, o monstro Covid, o vírus, e às vezes também eles não têm a dimensão disso. Sim, e reforçando também a importância, né, de continuar na terapia nesse momento. Eu acho, ou de iniciar uma terapia, né? Sim, e foi todo um processo, né, a gente se adaptar à pandemia. Eu acho que vai ser agora todo um processo para desadaptar e voltar para a vida normal, né? Mas, enfim, assim, para finalizar, como eu tinha comentado, né, a Samantha é diretora interdisciplinar psicológica do Instituto Proteger. Eu queria te pedir, então, Samantha, será que tu poderia falar um pouquinho sobre a instituição? Com certeza, com muito prazer. Então, o Instituto Proteger é uma associação sem fins lucrativos, que atua de forma interdisciplinar, então, com profissionais de várias áreas, e isso é muito rico. E qual é a intenção, a missão do Instituto Proteger é promover o alcance ao direito de proteção integral à criança, ao adolescente e ao idoso, porque são os vulneráveis, e garantir, então, promover o conhecimento, o desenvolvimento social, e trabalhar em prol de políticas públicas no sentido de garantir essa proteção. Então, somos todos voluntários, e aceitamos novos voluntários, sempre são muito bem-vindos, novos projetos, então, para seguir tocando esse trabalho que é muito bonito. Muito legal. Depois a gente faz uma divulgação ali, coloca o Instagram. Mas eu acho que é isso. Muito obrigada pela tua participação. Acho que foi muito rica a nossa conversa. E é isso, assim, só agradecer, acho que foi bem legal. Eu que agradeço, foi um prazer.